eu vou precisar, após o processo de abate, né, quando eu finalizei todas as etapas de abate desse animal, eu vou ter a destinação das carcaças, né? Porque após todo esse processo eu já tenho as carcaças propriamente ditas, né? Que é quando eu removi então todas as partes não comestíveis destas carnes, né? Então eu retirei lá o couro do animal, o chifre, todos os órgãos, né? As vísceras desses animais e eu tenho então a carcaça. Então, nós dividimos, né, durante esse processo de abate, nós dividimos esta carcaça em duas meias carcaças. E elas precisam ser acondicionadas em câmeras frias para conservar, né, a qualidade, para manter a segurança dessa carcaça e também, né, para que ocorra o processo de conversão do músculo em carne, que é o rigor mortis. Então, após essas carcaças serem acondicionadas na câmara fria, que se inicia o nosso primeiro elo, né, o primeiro ponto da cadeia do frio. Então, eu preciso garantir que todas essas carcaças, todas essas partes, essas carnes estejam mantidas na temperatura adequada. Que temperatura? Temperatura essa, então, de refrigeração, em que vai girar em torno de 0 a 4 graus Celsius. Essa temperatura das câmeras frias, ela pode variar, né? De acordo com as condições do sistema de refrigeração das câmeras frias, de acordo, né, com várias características, desde quantas carcaças vão ser adicionadas nessa câmera fria. Então, aqui entra alguns cuidados que nós precisamos levar em conta, né, nós, como atuantes do controle de qualidade, precisamos estar atentos a estas características. Então, esse controle da temperatura, em torno de 0 e 4 graus, é a temperatura da câmara fria. As carcaças, elas vão precisar sair da câmara fria, desse primeiro ponto da cadeia do frio, com uma temperatura de no máximo, tá? De no máximo 7 graus Celsius. Então, eu preciso garantir que o meu sistema de refrigeração vai ser suficiente para fazer com que essas carcaças estejam nesta temperatura, então, adequada, né? De no máximo 7 graus Celsius, a temperatura da carcaça, da carne em si. Tá? E essa temperatura eu vou precisar medir ela, né, constantemente para saber se realmente ela está atendendo, né, a essas condições que a própria legislação, então, nos exige que as carcaças só sejam destinadas para o setor de desossa quando atingirem essa temperatura, então, de até 7 graus Celsius. Se a temperatura dessa carcaça estiver acima de 7 graus, eu preciso, então, registrar uma não conformidade e eu preciso destinar essas carcaças novamente para o sistema de refrigeração até que elas atinjam a temperatura permitida pela legislação.